Fala pessoal, beleza? Iniciando o nosso quarto vídeo, Casos Ideais e Leis da Termodinâmica. Nesse vídeo eu vou resolver uma lista de exercício que eu preparei para vocês, tá bom? Então aqui, como vocês estão vendo, é uma listinha. Tem alguns exercícios aí parecidos com os das provas que vocês fizeram. E o objetivo da aula de hoje é simplesmente resolver todos esses exercícios. São 8 exercícios. É isso aí. Questão 1. Considere uma massa de gás perfeito inicialmente a uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, olha lá. A temperatura inicial do gás é igual a 27 graus Celsius. Lembrando, gente, eu não posso usar graus Celsius. Eu tenho que lembrar que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Tudo bem? Beleza. Então, minha temperatura inicial, se eu somar 273 com 27, eu tenho 300 Kelvin. Tudo bem? Continua lendo. Eu estou no volume de 4 litros. Então, o volume inicial é igual a 4 litros. Descendo um pouco. O gás passa por um processo de aquecimento isobárico. Gente, isobárico quer dizer que a pressão inicial é igual à pressão final, ela não varia, tudo bem? É tudo pressão. Beleza. Até atingir um volume final, ó, a gente já tem então um volume final de 6 litros. Determina a temperatura final. Tá. A gente vai usar aquela famosa fórmula do pivot que eu boto. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Tudo bem? Só que como a pressão inicial e a pressão inicial final são iguais, a pressão inicial e a pressão final são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Então, meu povo, minha fórmula vai ficar simplesmente assim. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a volume final dividido pela temperatura final. Tudo bem? Agora, a gente só precisa substituir os dados. Então, vamos lá, pegar os dados. Volume inicial é 4 litros. Então, 4 litros dividido por 300 Kelvin é igual a 6 litros dividido pela temperatura final, que é o que nós queremos encontrar. Agora, basta multiplicar em x e vamos achar o nosso resultado, tá bom? Então, 4 vezes TF, 4TF. 300 vezes 6, eu vou deixar 300 vezes 6 mesmo, tá bom? TF é igual a 300 vezes 6 dividido por 4. Gente, eu gosto de tentar simplificar ao máximo. O que eu posso fazer? Eu posso dividir o 6 por 2 e dividir o 4 por 2, tá bom? Isso vai me deixar com a temperatura final é igual a 300 vezes 6 dividido por 2, 3, dividido por 4 dividido por 2, que é 2, tá bom? Esse 300 e esse 2 eu também posso simplificar por 2 aqui, ó. E aí, olha, a minha temperatura final vai ser igual a 300 dividido por 2 é 150, vezes 3, e ó, o 2 dividido por 2 dá 1, então não nem preciso colocar nada. Minha temperatura final, então, vai ser 150 vezes 3, que é 450 Kelvin, beleza? Então, esse aí é o resultado da nossa primeira questão. Considere uma massa gasosa comportando-se como um gás ideal, inicialmente ocupando um volume de 10 litros. Então, olha, volume inicial é igual a 10 litros. A uma temperatura inicial de 34 graus. Olha, temperatura inicial é igual a 34. Lembrando, gente, eu não posso usar graus Celsius nessa fórmula, eu tenho que usar Kelvin, tá bom? Mas como é que eu acho a temperatura em Kelvin? Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273, tudo bem? Se eu somar 34 com 273, então eu vou ter 307 Kelvin. Beleza? Tá. Sob uma pressão de 3 atm. Então, nossa pressão inicial, olha, é igual a 0,3 atm, atmosferas, né? Após sofrer uma compressão isotérmica, gente, isotérmica quer dizer que a temperatura inicial é igual à temperatura final. Ou seja, não há variação de temperatura, tudo bem? Então, ó, o volume foi reduzido a 2 litros. Então, volume final, 2 litros. Determine a pressão final do gás. Olha, a gente quer a pressão final, tudo bem? Olha, gente, eu converti aqui a temperatura, mas nem vamos usar, né? Porque a temperatura é constante. Então, a gente vai pegar aquela famosa fórmula do pivot-Popotot, pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Só que a temperatura é constante. Então, eu não vou precisar usar esse TI e esse TF aqui, tudo bem? Se eu colocar, vai ser T em cima e embaixo, ó.
vai ser 307 em cima e embaixo, ele vai acabar dividindo e vai cancelar, tudo bem? Então, agora, eu tenho a pressão inicial, que é... pressão inicial é 0,3 atm, então, 0,3 vezes 10 litros, ó, 10, é igual a pressão final vezes volume final. O volume final é 2 litros. Então fica 2 PF, tudo bem? Então, ó, PF vai ser 10 vezes 0,3 é 3. Então vai ficar 3. Tá? E a pressão final vai ser 3 meios atm. Mas assim fica feio, né? Vamos dividir? Quanto que é 3 dividido por 2? Me ajuda aí. 2 dá para dividir por 3? Dá. Dá 1. 1 vezes 2, 2. Subtrai, sobra 1. Coloco a vírgula, 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 0. Beleza? Então, minha pressão final, olha, é igual a 1,5 atm. Tudo bem? Tranquilo nessa questão? Tranquilinha. Vamos lá, meu povo. Considere um sistema gasoso ideal que troca 450 joules com meio externo em forma de calor. Suponha que esse processo seja um resfriamento isovolumétrico. Gente, se ele é isovolumétrico, quer dizer que o volume inicial é igual ao volume final. Tudo bem? Não há variação de volume. Então, ele quer o trabalho realizado pelo sistema e a variação de energia interna. Tudo bem? Olha só, para a gente entender esse probleminha, eu vou explicar rapidamente a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então vamos lá. A primeira lei da termodinâmica, eu posso explicar ela bem assim. Imagina que você tem um gás aqui embaixo, ele está dentro desse recipiente que tem um êmbolo, tá bom? E eu forneço calor, tá bom? Eu coloco fogo, por exemplo, aí embaixo, olha. Digamos que eu coloco um foguinho aí, ó. Tudo bem? E ele começa a esquentar. Consequentemente, ele aumenta de volume e realiza trabalho. Então, eu posso enunciar aí a primeira lei da termodinâmica como a variação do trabalho, a variação da energia interna é igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado. Tudo bem? Então, nesse caso desse exemplo aqui, olha, então o ΔU vai ser o quê? 1000 menos 600, então 400, tudo bem? Tá bom, mas não é esse o caso agora. Tá? Vamos até apagar isso aqui para não confundir. Então, beleza. Esta é a segunda lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Se ele é isovolumétrico, gente, ele não realiza trabalho. Por quê? Porque o volume não muda. E lembrando, gente, que o trabalho, gente, ele é o quê? Ele é a pressão vezes a variação do volume, tá bom? Só que ele não varia de volume. É zero. Então, a pressão vezes zero vai dar quanto? Obviamente, o trabalho aqui, ó, vai ser zero. E o calor que foi fornecido? Foi 450 joules, né? Então, olha só. A variação de energia interna, ΔU, vai ser o calor fornecido, que foi 450 joules, menos o trabalho realizado. Mas como eu acabei de mostrar, ele não realizou trabalho, olha, isso aqui é zero. Então, o meu ΔU, ou a minha variação de energia interna, foi 450 joules, tá bom?
Certa massa de gás ideal sofre um processo termodinâmico indicado no gráfico, sendo T1, na verdade, que eu vou chamar de TI, igual a 200 Kelvin, e T2, que eu vou chamar de temperatura final, 900 Kelvin. O volume final da massa gasosa determinar e o trabalho realizado. Tá bom. Olha, a gente tem um gráfico PV, que é pressão vezes volume. Então, aqui, olha, tá a pressão. E aqui tá o volume, tudo bem? Então, olha, eu já posso ver que a minha pressão inicial foi 4. Então, pressão 4. Mas 4 o que, gente? 4 vezes 10 a quinta Newton por metro. Tá bom? Então, vezes 10 a quinta. E a minha pressão final, olha, vai ser 6 vezes 10 a quinta. E aí, olha, eu tenho o meu volume inicial, que é igual a 2 vezes 10 a menos 3, e o meu volume final, que é o volume final, que a gente não sabe, tá bom? Pelos dados da questão, gente, a gente já sabe, de forma bem fácil, que a gente vai usar o Clifford Bolotó, tá bom? Então, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Tudo bem? Agora vamos substituir os dados. Vamos lá. Pressão inicial 4 vezes 10 a quinta. 4 vezes 10 a quinta vezes o volume inicial, que é 2 vezes 10 a menos 3, dividido pela temperatura inicial, que é 200, é igual a pressão final, que é 6 vezes 10 a quinta, vezes o volume final, que é o que nós queremos descobrir, dividido pela temperatura final, que é 900. Gente, de cara eu vou dividir os denominadores por 100 e vou simplificar aqui, tá bom? Beleza? E agora eu já vou isolar o VF, tá bom? Então, o volume final é igual, vou passar o 9 multiplicando para cima e o 6 vezes 10 a quinta dividindo para baixo, tudo bem? Vamos lá. Então, em cima eu tenho 4 vezes 10 a quinta potência, vezes 2, vezes 10 a menos 3, vezes 9. Ok? Embaixo nós temos 2 vezes 6 vezes 10 a quinta potência, tá bom? Então vamos lá. Esse 10 a quinta eu já posso cortar com esse 10 a quinta, tudo bem? Esse 2 eu já cancelo com esse 2. Aqui olha, 9 eu vou dividir por 3 e o 6 eu vou dividir por 3 também, tudo bem? Então meu volume final, olha, meu volume final é igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes 9 dividido por 3 é 3, tá? E aqui embaixo eu tenho 6 dividido por 3 dá 2. Beleza, olha, esse 4 e esse 2 eu já vou simplificar aqui. Então, o meu volume final, é igual a 4 dividido por 2 é 2, vezes 3, vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Então, meu volume final, é 6 vezes 10 a menos 3, o quê? Deixa eu ver aqui. Metros cúbicos, tá bom? Metros cúbicos. Tá, aí tem a B. A B pede o trabalho. Então esse V2 aqui, na verdade é um 6, tudo bem? E agora a gente tem que calcular o trabalho. Lembrando que
se a gente calcular a área sobre essa curva, ela vai ser numericamente igual ao trabalho realizado. E lembrando que isso aqui é um trapézio, gente. Ó, vou mostrar para vocês, isso aqui é um trapézio. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou recortar aqui. Vamos dar uma girada, né? Ó, isso é um trapézio. Tá? Muito fácil de identificar que é um trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio, meu povo? Muito simples. Vou desenhar para vocês aí a fórmula. A fórmula do trapézio é a seguinte. Considerando aí os elementos do trapézio, ó. O trapézio, ele tem uma base menor, uma base maior e uma altura. E a área do trapézio, meu povo, é igual a base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então vamos ver quem que é o que. Então olha só, a altura vai ser de 2 até 6, que vai ser o que? 4. 4 vezes 10 a menos 3, tá bom? E aí eu vou ter a base maior e a base menor, que é 4 vezes 10 a quinta, né? Que é essa aqui, ó, a base menor. E a base maior, 6 vezes 10 a quinta, tudo bem. Então vamos ver, vamos calcular aí a área do trapézio. Então a área do trapézio é igual base menor, 4 vezes 10 a quinta, mais a base maior, que é 6 vezes 10 a quinta, vezes a altura. Quanto que é a altura mesmo? A altura é 4 vezes 10 a menos 3. Tudo bem. 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Olha, esse 4 eu já vou dividir por 2 aqui, tá bom? E eu já vou somar esses dois aqui, ó. É 4 vezes 10 a quinta mais 6 vezes 10 a quinta. Então, olha, a área do trapézio vai ser 4 mais 6, 10 vezes 10 a quinta vezes 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 10 a terceira, a menos 3 na verdade, tá bom? Então, ó, a área do trapézio, já vou multiplicar o 10 pelo 2, que dá 20. E aí, ó, o que eu tenho? Eu tenho duas potências de mesma base, que elas estão multiplicando. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que é 10, e somar os expoentes. 5 mais menos 3, 5 menos 3, então dá 2, né? Então a área do trapézio é igual a 20 vezes 10 elevado ao quadrado. Ou ainda, se quiser, a área do trapézio é igual a 2.000, tá bom? Agora, olha, como eu sei que o meu trabalho é numericamente igual à área do trapézio, então eu posso dizer que o meu trabalho é igual a 2.000 joules, ou o trabalho é igual a 2 kJ, tá bom? Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot, entre as temperaturas de 500 e 200 Kelvin. Qual o rendimento dessa máquina? Gente, o rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Tudo bem? Molezinha. Então, olha, o rendimento da nossa máquina térmica aí é igual a 1 menos a temperatura fria, obviamente é a temperatura menor, dividido por 500, tá bom? E aí, ó, vamos cortar esses zeros aqui. Então, olha, quando tá assim, gente, eu posso multiplicar aqui em cima, ó, coloco a mesma base, 5 vezes 1, 5, menos 2. Então,
N é 5 menos 2 dividido por 5, ó. N, rendimento, né? 5, 4, 3, então é 3 quintos. Gente, mas por que é 3 quintos? 3 dividido por 5, 3 dividido por 5, 0, vírgula, coloca um 0. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Beleza. Então, gente, o meu rendimento é 0,6, ou eu também posso dizer que o meu rendimento é de 60%, tá bom? Questão 6. Calcule o trabalho que uma máquina térmica realiza durante um ciclo que recebe 500 joules de calor da fonte quente e transfere apenas 200 joules para a fonte fria. Gente, o trabalho vai ser 500 que ela recebeu menos o 200. O trabalho aqui vai ser 300 joules. Essa aí não tem nem graça. Vamos lá, meu povo. Próxima questão. Um gás ideal sofre uma transformação a temperatura constante. Gente, se a temperatura é constante, ela é isotérmica. Tudo bem? Analise as opções abaixo e indique as alternativas. A alternativa correta. Transformação isotérmica, ó, logo na primeira aqui. Vou fazer logo a 8. Um gás ideal sofre uma transformação a volume constante. Gente, volume constante. Iso. Isovolumétrica. Beleza? Exotérmica? Não. Transformação isobárica? Não. Não ocorre troca de calor? Não, falou isso. Seria exotérmica se não houvesse, né? A variação de temperatura do gás será a mesma em qualquer escala de temperatura? Não. O gás não realizará trabalho? Beleza, olha só. O trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Tudo bem? Se for isovolumétrica, ela não mudou de volume, então a variação de volume é zero. Então o trabalho é P vezes zero, então o trabalho obviamente é zero, tá bom? Então, letra E. Beleza? E aí as referências são o livro Tópicos de Física, volume 2, e o livro Física 2, Os Fundamentos de Física. Continuo recomendando aí para vocês a playlist do professor Burraro, playlist sobre termologia. Então são 20 vídeos muito completos com exercícios. E é isso aí. Até a próxima.